História. Bem, as memórias da Desportiva Ferroviária contam muito mais do que um time de futebol. Contam a paixão do torcedor, nomes que figuraram no cenário nacional, seleção brasileira. Nos trilhos, o passado. No lançamento do livro, o presente. E a partir de um evento como este, o futuro da Desportiva Ferroviária. Você vai conhecer muito mais a partir de agora no Clique Star. Dizem que para se ter futuro é preciso ter memória. Bem, no lançamento, nos trilhos da história, Memórias da Desportiva Ferroviária, nós conhecemos alguém particular que entende muito bem do significado da Desportiva. Diogo, ponta esquerda, que atuou depois no futebol exterior, com passagens pelo Flamengo, também pelo Palmeiras. Diogo, essa história você ajudou a escrever também. Com certeza. A Desportiva Ferroviária fez a fusão na época, nos anos de 63, 64. Então, viemos do Santos, 63, de Aribiri, 5 jogadores que foram escolhidos, que eram os melhores da época, né, no estado. Então, eles nos escolheram. Então, eles formaram uma Desportiva Ferroviária. Então, tivemos muito sucesso, porque realmente era uma máquina de futebol. Vamos tentar lembrar que títulos importantes que marcaram a sua vida. Na minha vida eu fui campeão pelo Santos e campeão 2 vezes pela Desportiva Ferroviária. E o que tem hoje no seu coração de gratidão pelo Espírito Santo e efetivamente pela Desportiva? Bom, isso é uma pergunta muito fácil de ser respondida. Primeiro, eu tenho pelo Espírito Santo, que eu cheguei na época, nós era menino, muitos de nós chegamos aqui jovem e em busca de esperança, de algum lugar que nos valorizasse. Então, nós chegamos a esse lugar certo na hora certa. Então, chegamos no Espírito Santo e o Espírito Santo se abraçou a gente. Então, aqui nós só tivemos felicidade. Eu joguei 3 anos no Espírito Santo. Se não me falha a memória, eu perdi uma partida em 3 anos. Isso aí tá difícil de bater esse recorde. Batizado futebolisticamente como o Diogo. Diogo, para essa geração da Desportiva que não te viu jogar, vamos fazer um flashback. Qual era o estilo desse ponto esquerdo? A gente tinha velocidade, a gente tinha muito toque de bola e a gente jogava pelas extremos do campo, que hoje em dia não se usa mais. Então, o passado foi muito técnico. Na época da gente jogava em 2, 3 times em toda a carreira. Isso fazia muita diferença, porque a gente representava aquela camisa que a gente vestia. A gente não era só jogador, a gente era torcedor também. Bem, ele acaba de chegar e acaba de ser também a sensação. Seleção brasileira, a história dele no futebol capixaba, Voz da Gama. Giovanni, poderia deixar de faltar a este evento, que é um lançamento de todas as memórias da Desportiva. Eu fico feliz, né? A Desportiva tem uma história interessante, né? A Desportiva que foi feita no ano de 1964. Foi um ano que eu nasci. E depois eu ter jogado na própria Desportiva, né? E a alegria minha é que, na minha época de futebol, a gente tinha alegria de jogar nos times do estado. E eu tive a grande felicidade de começar minha carreira num grande clube, que era a Desportiva Ferroviária na época, onde que dava condições onde você desejasse ser um grande jogador. E isso que eu fico feliz de participar de uma festa maravilhosa. Parabéns do Bruno, tá de parabéns, que a memória do futebol capixaba estava esquecida. Mas eu acho que através desse livro eu vou começar a lembrar de grandes atletas, que você está vendo aí, que foram grandes atletas aqui do futebol capixaba e também muitos jogaram fora no Brasil. Giovanni, não posso me furtar de lhe fazer uma pergunta. O que está faltando hoje para a sua geração do Carlos Germano, a geração do Sábio, todas as gerações se renovarem? Qual seria a sua dica, qual seria a sua observação? Primeira base que a Desportiva fazia no começo,
Hoje foi esquecida a base e o futebol amador foi esquecido. E com o esquecimento do futebol amador, o futebol se perdeu os grandes craques. Se voltar a ter base e dar incentivo, condições, nós vamos voltar a ter grandes jogadores, e desses jogadores, muitos vão chegar até a seleção brasileira. Parabéns por sua história, que está nesse livro, a sua história de vencedor e de superação, Giovanni. Obrigado. Deus tem sido fiel bastante. Eu fico feliz, mais uma vez, por estar aqui de pé, sendo entrevistado, sem precisar do equilíbrio. Todas as personalidades, de todos os envolvidos desse lançamento em prol da memória da Desportiva Ferroviária. É importante também conversar com uma autoridade da política esportiva, o secretário do Governo do Espírito Santo, secretário de Esportes, Luciano Rezende. Secretário, eu acho que quando se fala do resgate da memória, vale todo e qualquer esforço para estar presente. Esse é um trabalho muito importante sobre a história gloriosa da Desportiva Ferroviária. E eu falei com o Bruno lá que esse tipo de trabalho vai nos ajudar a montar a memória do esporte do Espírito Santo, construindo o Museu do Esporte, que vai fazer parte do complexo do novo Kleber Andrade. Bem, e o jornalista não vive sem um furo esportivo. E eu já tenho aqui pista de atletismo na UFES. Primeiro eu vou agradecer, secretário, e confirmo essa notícia aqui no Clique Star na GTV. Nós tivemos semana passada com o reitor da UFES, o professor Rubinho, e vamos numa ação conjunta, UFES e Governo do Estado, reformar aquela área onde tinha a pista de atletismo da UFES, que hoje está precisando de reforma, para construir a primeira pista oficial para, inclusive, competições internacionais. Em pista, lançamentos e tudo de que existe de mais moderno no atletismo. Secretário, obrigado pela gentileza com todos nós aqui do Clique Star. Todo sucesso à frente dessa missão que é ser secretário estadual de esporte. Muito obrigado. Desportiva Ferroviária. Bem, o que começou num trabalho de conclusão do curso transformou-se numa paixão e praticamente uma missão do jornalista Bruno Marques. Aqui nós vamos literalmente invadir um grande momento, o lançamento nos trilhos da história, Memórias da Desportiva Ferroviária. Bruno, esse é o momento da consagração. Pelo que foi realmente essa sua missão? Eu tô agora curtindo, né, um pouquinho, depois de tanto esforço para fazer esse livro. Prazer te receber aqui, contar com esse seu apoio, né, de todo mundo, esse carinho dos amigos, todo mundo que está visitando, valorizando um pouquinho a Desportiva e o futebol capixaba, né, Poli? Espero que esteja apenas começando essa onda de resgatar esse nosso passado tão rico no futebol que infelizmente anda esquecido. Recentemente eu tive a oportunidade de conversar com você na Rádio Gazeta M e você me contava uma curiosidade daquele treinador que ficou interino e sonhou à noite, botou o jogador em campo e acabou faturando o título. Conta um pouquinho desse lado místico também que é do futebol. Essa história quem me contou foi o Diogo, né, que jogou no time da Desportiva, o primeiro título da Desportiva em 64. E ele conta aqui no livro que o Pernambuco, que na verdade assumiu no lugar, é tio dela aqui, assumiu no lugar do Gentil Cardoso, que era uma lenda do futebol brasileiro. O Gentil veio para a Desportiva, lá pelas tantas acabou caindo, colocaram o Pernambuco como um treinador tampão, quebrando o galho. O time embalou, ele chegou à final e, segundo o Diogo, ele sonhou que o Cunha faria o gol, colocou o Cunha na ponta esquerda, que o Cunha era centroavante, né, deslocou o Cunha para a ponta esquerda e o Cunha fez o gol do primeiro título da Desportiva em 64. O que te absorveu mais nos trilhos da história, Memórias da Desportiva Ferroviária? Eu acho que essa falta até, né, de referências, essa carência que há de registros, a gente teve uma dificuldade para poder estar reconstruindo. Eu entrevistei muita gente que fez essa história, né, e consultas de jornais, enfim, o que a gente conseguiu ir juntando, a gente foi somando para construir essa história da Desportiva. Exatamente, o site para contato para quem quiser adquirir, está acompanhando agora o Clique Star na GTV. O e-mail livrodesportiva@gmail.com. Quem quiser pode entrar em contato, basta escrever pra gente, a gente dá um jeito de o livro chegar até você. Parabéns, nos trilhos do sucesso, jornalista Bruno Marques. Valeu, pelo sucesso pra você também, pra todo mundo aí da GTV.